Celular, toca às 6h14. Não é alarme. Você olha o número, já sabe o que é antes de atender. Voz do outro lado fala rápido, endereço, tipo de ocorrência, se tem viatura no local. Você anota no piloto automático porque seu cérebro ainda não acordou, mas seu protocolo já sim. 15 minutos depois você está no carro. Esse é o trabalho de perito criminal no interior do Brasil. Não tem escala previsível. Não tem hoje é dia tranquilo. Tem ocorrência. E a ocorrência não avisa a hora. Menos de 5 anos de casa e eu já entendi uma coisa que ninguém escreve em edital de concurso. A faculdade te ensina teoria com calma, com slides, com tempo para fazer pergunta. A rua não tem tempo para pergunta. A cena já está lá, o tempo está passando. E qualquer minuto que você demora é dado que some. No interior, é diferente do que as pessoas imaginam quando pensam em perícia. Não tem equipe de 12 pessoas de colete chegando junto. Não tem laboratório espelhado com equipamento importado em cada gaveta. Sem você, tem seu kit, tem o que você estudou, e tem o que você vai precisar improvisar quando o que você estudou não for suficiente. Você chega no local, viatura já está lá, área isolada com fita, 1 ou 2 policiais militares na entrada. Você se apresenta, pega as primeiras informações do plantão, mais o que foi reportado, quem acionou, quanto tempo já faz. Isso tudo entra na sua cabeça antes de você abrir a maleta. Porque a maleta não abre antes da leitura. Esse é um erro de iniciante, chegar querendo coletar antes de entender o que está na frente. Você aprende rápido que os primeiros minutos dentro de uma cena são de observação, não de ação. O trabalho que parece lento no começo é o que garante que o laudo fecha sem furo. E o dia não começa com café. Começa com o que tiver esperando. Pode ser um homicídio numa estrada vicinal a 40 minutos da cidade. Pode ser um acidente de trânsito com 3 envolvidos. Pode ser um furto em comércio que o delegado quer laudo até o fim do dia porque o suspeito está preso e o prazo corre. Você não escolhe a ordem. Você chega e trabalha com o que tem na frente. Perito criminal generalista significa exatamente isso. Você não tem especialidade fechada. Você pericia tudo. Documento com suspeita de falsificação, arma de fogo apreendida em flagrante, local de crime contra o patrimônio, local de homicídio, acidente com vítima, crime ambiental, tudo. Num dia, você pode sair de uma perícia de documento e ir direto para um corpo. E você aprende a fazer essa transição sem pensar muito nisso. Porque se você parar para pensar muito, você não consegue fazer nenhum nem outro. Tem uma pergunta que eu ouço bastante de quem está estudando para concurso de perícia. Qual área você escolheu? No interior, você não escolhe área. A área te escolhe, e ela escolhe todas de uma vez. Manhã cedo chega um documento. Carteira de habilitação com suspeita de adulteração. Você abre a maleta, tira o equipamento de luz forense, posiciona, fotografa antes de tocar. Examina sob luz direta, sob UV, registra cada detalhe. Você procura inconsistência em fonte, em relevo, em laminação. Às vezes está na superfície, e qualquer um veria se soubesse o que procurar. Às vezes é sutil uma impressão que não encaixa com o padrão do documento original, um detalhe que só aparece sob determinado comprimento de onda. Isso é trabalho minucioso que exige atenção em detalhe milimétrico. Outro laudo, outra assinatura. 2 horas depois você está numa delegacia com uma arma de fogo apreendida em ocorrência de ontem à noite. Você verifica a numeração, estado de conservação, registra com a câmera antes de qualquer manuseio, documenta o estado em que chegou, se estava carregada, se houve disparo recente, condição geral. Dependendo do caso e da estrutura do estado, o exame balístico completo vai para um núcleo especializado, mas o registro inicial, a cadeia de custódia, o laudo descritivo, isso passa pela sua mão primeiro. No fim da tarde pode vir um celular apreendido, e aí depende muito de onde você está e de como a polícia científica do seu estado está estruturada. Em muitos lugares isso vai direto para perito de informática, com software especializado, com núcleo próprio. O interior pequeno, às vezes o aparelho fica esperando transporte, fica esperando protocolo, fica esperando recurso que não chegou ainda. Você faz o que está dentro da sua alçada, documenta o estado físico do aparelho, registra lacre e encaminha com cadeia de custódia intacta. Você não inventa o que não sabe, você não ultrapassa o limite técnico que você tem. Isso também é parte do trabalho, saber onde para. Esse é o lado que não aparece quando as pessoas romantizam a profissão. Não é glamour, é volume. É responsabilidade técnica em cima de responsabilidade técnica, com prazo, com pressão de inquérito, com delegado perguntando quando fica pronto, com promotor questionando metodologia no laudo que você fez semana passada. E você assina tudo com o seu nome, cada laudo tem sua assinatura. Se você errou, errou na frente do juiz. Se você acertou, raramente alguém vai te ligar para falar isso. O trabalho de perícia no interior não tem plateia.
tem arquivo. Vou te contar o que nenhuma série americana mostra: calor. Calor. Dependendo da época do ano e de quanto tempo o corpo ficou antes de ser acionada a perícia, o cheiro já começa antes de você entrar no local. Você veste o EPI ainda do lado de fora, luva, proteção, o necessário. Você aprende a respirar diferente. Aprende que aquilo vai na roupa e que você vai sentir no carro na volta. Aprende que tem dias que você chega em casa, tira tudo antes de entrar, e mesmo assim alguma coisa ficou. Você entra. Primeiro movimento é sempre observar sem tocar. Você para na entrada e lê o ambiente inteiro antes de dar um passo. Onde estão os objetos? O que está fora do lugar? O que deveria estar e não está? O que alguém colocou ali depois ou tentou mover antes de você chegar? Você treina o olho para isso, mas o olho só treina depois de muita cena. No começo você olha e vê caos. Com o tempo você começa a ler. Depois vem a câmera. Você fotografa tudo antes de tocar em qualquer coisa. Plano geral do ambiente inteiro, plano médio de cada área relevante. Detalhe de cada evidência. Cada item numerado, cada marcador posicionado, cada foto feita 2 vezes, porque uma pode não fechar bem e você não tem segunda chance de voltar ao estado original. A câmera não é ferramenta secundária, é o principal documento que você está produzindo naquele momento. A marcação de evidência parece simples de fora. Não é. Você decide o que marca, o que coleta, o que embala, o que encaminha para análise laboratorial. Cada decisão é registrada. Cada item entra em cadeia de custódia, maius e não, identificado, lacrado, assinado. Nada some, nada aparece sem registro. Porque se a defesa questionar a origem de qualquer prova no processo, a cadeia de custódia é o que responde. E tem a pressão constante de não contaminar. Cada passo dentro do local é calculado. Porque se você contamina uma prova, mesmo sem querer, mesmo por um segundo de descuido, isso pode comprometer tudo que vem depois. Inquérito, processo, condenação. A cena real não tem trilha sonora. Tem silêncio, tem mosca, tem às vezes choro lá fora de familiar que ainda não entende por que não pode entrar. E tem você trabalhando com precisão dentro disso tudo, porque o trabalho não para por causa do entorno. Se aprende a filtrar, não porque você não sente, mas porque sentir e trabalhar ao mesmo tempo é uma habilidade que você desenvolve ou você não fica muito tempo na função. O edital não menciona isso, a banca não faz perguntas sobre isso. O curso preparatório não tem módulo sobre isso. O peso psicológico. Não estou falando de trauma cinematográfico. Mema de perito que entra em colapso na cena, que não consegue dormir, que precisa de licença depois de cada ocorrência grave. Esse caso existe, mas não é o mais comum. O mais comum é mais silencioso. É você chegar em casa depois de uma perícia com criança e não conseguir explicar para o cônjuge o que você viu, porque não quer carregar isso para dentro de casa. Mas também não tem como simplesmente desligar. É você estar num jantar de família, alguém conta uma história de crime que viu no jornal, e você fica quieto porque o que você sabe sobre como aquilo realmente funciona é diferente do que está sendo dito, mas você não pode e não quer entrar no assunto. É você parar no posto de gasolina na volta de uma ocorrência, olhar para a fila de pessoas esperando pagar e pensar por um segundo que elas não fazem ideia do que existe do lado de fora da rotina delas, não com arrogância. Com um tipo de distância que você não pediu para ter, mas que foi aparecendo com o tempo. Você aprende a separar, ou aprende que não consegue separar, e aprende a conviver com isso. Não tem manual. Cada perito desenvolve o próprio mecanismo. Tem quem corre, tem quem mergulha em hobby sem nenhuma relação com o trabalho, tem quem faz terapia, tem quem não faz nada e vai acumulando até que alguma coisa pequena destrava tudo de uma vez num momento que não era esperado. O que eu posso dizer é que a profissão exige um tipo de equilíbrio que não é ensinado, mas é construído. Às vezes destruído e reconstruído. E que isso não é fraqueza. É o custo de trabalhar com o que a maioria das pessoas nunca vai ver de perto na vida inteira. Você escolheu entrar nesse ambiente todo dia. E na maioria dos dias você não arrepende. Mas tem dias que você sai de uma cena, senta no carro, fica 2 minutos parado antes de ligar o motor, e não pensa em nada específico. Só fica parado. E aí liga o carro e vai para o próximo. Todo perito tem uma. Não necessariamente a mais brutal. Não necessariamente a mais complexa tecnicamente. Às vezes é uma ocorrência que parecia simples e que ficou por causa de um detalhe que você nunca conseguiu resolver dentro da sua própria cabeça. A minha eu não vou detalhar, manos, por ética, por protocolo, por tudo que envolve sigilo de investigação. Mas vou te dizer como é a sensação. Você entra no local, faz a leitura inicial, abre a maleta, posiciona os marcadores, fotografa cada ângulo, tudo dentro do protocolo.
Você coleta o que precisa ser coletado, embala, lacra, assina. Elabora o laudo com o que encontrou. Assina. O processo segue, e em algum momento, pode ser dias depois, pode ser semanas, você está relendo o laudo por algum motivo qualquer e bate um detalhe que não fechou completamente. Não é erro técnico, não é falha de coleta. É uma leitura de cena que poderia ter tido mais de uma interpretação, e você foi numa direção, e você nunca vai saber se a outra direção levaria a alguma coisa diferente. Você não tem como voltar para a cena porque a cena não existe mais. Não tem como pedir mais uma amostra porque o material foi consumido no exame. Não tem como refazer a entrada, refazer a leitura inicial, testar outra hipótese com o ambiente original intacto. Você convive com a dúvida e aprende que isso também faz parte, que perícia não é onisciência, que você trabalha com o que tem, dentro do tempo que tem, e entrega o melhor laudo possível com aquelas condições. Que rigor técnico você mantém, perfeição não existe e nunca existiu. Mas a ocorrência fica. Você está fazendo outra coisa completamente diferente, meses depois, às vezes anos depois, e algum detalhe banal do cotidiano ativa alguma coisa, e você pensa naquela cena por 30 segundos antes de voltar para o que estava fazendo. Não é assombração. É memória de trabalho que não teve encerramento limpo. E você aprende a respeitar isso, a não forçar um encerramento que não existe, a aceitar que algumas respostas ficaram no local, e o local não existe mais do jeito que estava quando você entrou. Esse é o trabalho. Todo dia diferente, todo dia com o seu nome no final do documento. Gostou? Siga para mais histórias como essa.